do Galo, que conseguiu tomar um sonoro 4-2 do Flamengo na Arena MRV e não podia ser diferente, Cláudio Rezende. A massa tá muito na bronca, Rezendão. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Edu. Logicamente, o torcedor do Galo na bronca nesta quinta-feira, porque é uma derrota pesada, Léo, para um adversário histórico, um rival histórico, da forma como foi, né? Na Arena MRV, o Galo, até aqui no Campeonato Brasileiro, os números na Arena MRV são apavorantes, né? Uma vitória apenas, foi no clássico contra o Cruzeiro, lá no início do campeonato. São 7 pontos em 7 jogos. Então, 7 jogos você poderia fazer 21 pontos. Você fez 7. E aí demonstra um pouco dessa classificação do Atlético no campeonato na segunda parte, né, da tabela, na segunda página da classificação. E também o sistema de defesa. A fragilidade defensiva do Galo é uma preocupação, você destacava aí já em manchete. O técnico Gabriel Milito ontem admitiu na entrevista, e ele foi muito sincero ao dizer isso, que está sendo muito fácil para os adversários chegar ao gol do Atlético e o Galo vai fazendo muito esforço para conseguir fazer gol no adversário. Então precisa desse equilíbrio, o próprio treinador admite essa situação. Tava pegando os números aqui de gols sofridos, Léo. O Galo no campeonato tem 20 gols sofridos em 13 jogos. Nesses 20 gols sofridos, né, foram 4 pro Flamengo, 4 pro Palmeiras e 4 vitórias. Só nesses 3 jogos aí a gente já tem 12. Mas se a gente comparar, o Vasco, a pior defesa, tem 25 gols sofridos. O Fluminense, que faz uma campanha horrorosa, é o Lanterna, sofreu 21. Um gol a mais que o Galo só. Então, os números defensivos do Atlético acendem esse alerta para a sequência do campeonato. E essa questão de desfalques, ela vai continuar ainda, pelo menos para próximos 2 jogos. E os próximos 2 jogos do Galo, fora contra o Botafogo, lá no Engenhão, e depois ao São Paulo na Arena. Então, são 2 pedreiras, Léo. É pedreira que vem por aí, é pedreira atrás de pedreira no Campeonato Brasileiro. Edu, Claudião trouxe aí o número de gols elevados, né, que o Atlético tomou, um número elevado de gols do Atlético. E o problema está na defesa, Edu? O problema do Atlético está na marcação. E aí não é só sistema defensivo, é lá na frente também, porque o Atlético, a ideia de jogo, o jeito de jogar do Galo, do Gabriel Milito, você começa a marcar lá na frente. É a pressão na saída do adversário que faz com que o Atlético tenha sucesso no seu jeito, na sua forma de marcar. E não está havendo esse sucesso lá na frente. E a partir do momento que o adversário ultrapassa essa primeira pressão, ele pega a linha defensiva do Atlético muito alta, muito exposta, explora os lados do campo, porque o Atlético faz uma saída de 3 com alas subindo. A partir do momento que a pressão que é feita lá em cima, pelos alas também, ela é ultrapassada, você só tem os 3 zagueiros, os lados expostos. Se a bola vem para o lado, um dos 3 zagueiros chega para marcar, o centro acaba ficando exposto. E aí quem lança pode jogar nas costas do zagueiro central. Foi o que aconteceu, por exemplo, no jogo do Atlético Goianiense. Ontem, do Flamengo. A bola é jogada nas costas do Arana, que ainda estava retornando. Do Arana não, perdão. Quem dera. O Scarpa, quem dera. Que estava retornando. Então, eu acho que o grande problema começa na pressão lá na frente. Por que está falhando? Talvez quem esteja em campo não esteja tão preparado como anteriormente. Quem faz pressão bem nesse time do Atlético? Zaratio, Alan Franco, Arana faz muito bem, o próprio Scarpa. Todos eles fazem uma boa pressão, só que muitos deles não estão. E aí cai nas costas de jogadores que não estão preparados para isso. Ontem, por exemplo, Paulo Vitor, Cadu, Igor Gomes, e aí essa marcação lá na frente, que é o principal, falha, sobra lá atrás. E aí não há nem goleiro que sustente. Problema, a crítica ao Everson, por exemplo, era tudo que vai entra, trocou o goleiro. Tudo que vai continua entrando, porque quando chega com muita liberdade para finalizar, e aí fica mais fácil. Ontem, particularmente falando sobre o goleiro, eu acho que o Matheus Mendes bobeou no primeiro gol. Era uma bola ali que era para sair. Não acho que é uma falha, acho que um goleiro que tá plenamente convicto, confiante, sabe, dono da posição e tal, ele cresce mais nesses momentos. Ele fez que foi e ficou. Exatamente, a insegurança ficou bem clara ali. Mas tem uma coisa sobre o Galo que me preocupa tão quanto os desfalques, tal qual a grande explicação do Edu sobre o sistema defensivo e de marcação, que é a falta de confiança. Tudo que o Galo construiu com o início do Milito, hoje não tem, em termos de confiança. O Galo se abala facilmente.
aquela força daquele time, daquele trator que existia do início com o Milito, aquela confiança, ela sumiu. É normal que ela seja abalada, porque o time passou por um furacão aí no mês de junho, de desfalques, de situações, beleza. Mas quando ela será e como ela será recuperada? Por quê? O Campeonato Brasileiro não dá trégua. O Atlético perdeu de 4 do Flamengo, de 4 do Palmeiras, que eram colocados como os grandes adversários do Galo ao título. Olha a distância que o Galo está hoje. E vocês acham que o Flamengo está com cara de que vai esmurecer em algum momento, o Palmeiras que vai esmurecer? Então eu respeito todas as dificuldades que o Atlético possa vir a ter em termos de desfalques. Eu não culpo só o Milito, eu acho que o Milito poderia estar fazendo coisa melhor com esse time agora sim, principalmente defensivamente, mas não acho que ele é o grande responsável, que ele é o problema, muito longe disso. Agora, eu acho que o Atlético precisa de uma reação já, porque o Campeonato Brasileiro está escorrendo entre os dedos assim, rapidamente, e na hora que o Galo olhar para o campeonato, ele já vai ter passado. Ô Léo, um minutinho para falar sobre o Milito. As críticas ao trabalho do treinador, elas são jogo a jogo e tem a crítica geral. Eu acho que o Milito, ele tem muito mais acertos do que erros, ele tem muito mais mérito do que demérito, desde que chegou ao Atlético, mas em alguns jogos especificamente, o Milito comete equívocos, que ele mesmo falou na coletiva lá atrás, quando o Atlético estava bem. Olha, vai ter momento que eu vou errar, que o time vai jogar mal e nós vamos perder. Eu comentei o jogo contra o Vitória e fui muito crítico ao que o Milito fez no jogo, principalmente na cabeça de área, no lado esquerdo, que o Atlético virou uma avenida, a facilidade com que os atacantes do Vitória tinham para finalizar, faltava ali o volante. E no jogo contra o Flamengo, eu também sou crítico, principalmente as escolhas iniciais do Milito. Se você tem alguns jogadores retornando, o Otávio não jogava há 1 mês e meio, mas foi uma grande notícia o retorno dele. Você tinha o Batalha para jogar ao lado do Otávio, porque você tinha zagueiro. O Rabelo ficou no banco o jogo inteiro. Era o Rabelo na zaga, o Batalha ao lado do Otávio. O Mariano não precisa ser o lateral para subir, mas como um terceiro homem, ele é um cara que se posiciona bem. Ele poderia dar conta melhor do Bruno Henrique. Ele não ia estar lá correndo para trás do Bruno Henrique. Ele ia estar vendo o Bruno Henrique de frente. É um jogador mais experiente, sabe se posicionar bem. Então, em algumas escolhas, a garotada, às vezes, é pega para Cristo. E as críticas ontem aos garotos da base, elas não são exageradas. Eles foram mal. Mas por que foram mal? Porque estavam fazendo funções que não desempenham na base. Então, até aqui eles têm pouco tempo para se adaptar a isso. O que eu falei agora há pouco da pressão na saída, quantas vezes o Paulo Vitor na carreira deve ter feito o lado direito, né? Quantas vezes o Cadu deve ter feito um papel de ala, jogando pelo lado ontem foi, nossa senhora. E nós falamos. O Rômulo estava jogando pela esquerda, onde jogou pela direita. Ele e o Cadu, né? Os dois foram invertidos de lado. E você discordar não é fritar, tá? Eu sou fã do Milito, acho o cara inteligente, didático, preparado, mas as críticas são pontuais. E ontem contra o Flamengo, nós falamos aqui na turma do bate-bola, Léo, antes do jogo, a escalação tem que ser pensada no adversário que vai ter pela frente, não é qualquer um, e eu acho que não foi. Você tá doido? E que inclusive o Pedro esteve no banco, e o Flamengo ontem tinha desfalques como o Galo tinha, e acho sim que o Flamengo é melhor do que o Atlético, tecnicamente o elenco é superior, mas gente, não é pra ter a disparidade que a gente teve ontem, não. Então isso é que me assusta e isso me preocupa. O que acontece daqui pra frente? A medida que já deveria ter sido tomada, qual a mudança de postura, o que vai acontecer? Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro tá ficando pra trás. E daqui a pouco vem a Libertadores. Ah, mas os caras vão voltar, os reforços vão chegar. Como diz um grande amigo meu, futebol de verdade não é PlayStation, não dá pra pegar, colocar o Bernard, significar que a partir de agora o Galo joga muito, tem o Bernard, que o Alonso vai entrar, que agora joga muito mais. Futebol é coletivo, e isso ficou bem claro ontem, porque o Flamengo ontem teve muito mais coletivo, inclusive, do que o Galo. O Flamengo teve o Carlinhos começando de centroavante, Carlinhos. O Flamengo teve outras mudanças no time, mas coletivamente estava pronto, encaixadinho. E só para não dizer que a gente só fala quando os daqui são prejudicados, o pênalti no Pulgar ontem foi um absurdo não ser marcado. Escandaloso, cometido pelo Otávio. E numa boa, e o do Pedro eu acho discutível. Tá? Eu acho que não foi. Pois é, eu acho discutível. Mas é uma boa lembrança. Mas se fosse, do Otávio, escandaloso. Se fosse pro Galo, aí a gente já tá falando, vocês só falam disso. Não, o do Pulgar, a puxada no pé dele. Quem marcou o pênalti do Alan foi em quem? No Vargas. No Vargas? Sim. E que foi? Deveria ter marcado o pênalti do Otávio no Pulgar. Ô Léo, só um detalhe, ontem o Galo começou o jogo com 4 meninos, né? O goleiro Matheus Mendes,
O Rômulo. Contra o Goianiense também, né? Exatamente. Mas ontem ele tinha mais opções, como você disse. E ontem era o Flamengo. E era o Flamengo. E só pra gente dar um detalhe, acabou agora o jogo do Sub-20 do Galo, o Atlético perdeu pro Fortaleza por 4-1 lá no Presidente Vargas, na capital cearense. Então, é realmente assustador, né? O que a gente tá vendo aí da meninada do Galo, esse time Sub-20, que a turma, a gente pedia muito, né? Os garotos, mas a geração Sub-20 do Galo, ela tá longe de ser a ideal, Léo. Botafogo, o Atlético já teve reapresentação agora à tarde, o famoso treino regenerativo. E o que a gente pode projetar aí? O jogo será domingo, 8h30 da noite, no Newton Santos, Engenhão. É isso mesmo, domingo, 8h30 da noite. Jogo para fechar o domingão mesmo, mais à noite. Para esse duelo aí, Léo, o Rômulo ontem foi expulso, então não será opção, tá suspenso no fim de semana. É o único que o técnico Milito perdeu de ontem para hoje. Mas o Zaratio muito dificilmente vai retornar. Ele, de novo, não fez trabalho em campo, tá com pubalgia, né? Dores no pubis. E é sempre uma lesão complicada pro jogador. Então não dá para esperar muito o Zaratio neste fim de semana de novo. E o Everson fez um trabalho à parte. Vamos aguardar amanhã, tem treino cedo, sábado também, antes da viagem. Pode ser que o Everson treinando retorne, mas não é certeza também o goleiro do Atlético. Nesse cenário a gente não tem muita novidade, né? Em relação ao time que entrou em campo ontem. Agora, pelo que jogou o Vargas no segundo tempo, até creio que vai começar jogando, né? Eu também. Você gostou do Vargas, Du? Deveria ter começado jogando. Eu também. Se aí, o Otávio há 1 mês e meio parado começou. O Vargas, por causa de um voo, não começar, né? Cara, assim, começa jogando e tira com 20 minutos do segundo tempo. Mas é a escolha do técnico, até uma gestão de grupo, eu entendo perfeitamente. Pode ser até que comece jogando lá contra o Botafogo na função começar. do Igor Gomes mesmo, que ele fez no último jogo. Vai começar, cara. Tem que começar jogando. E aí, Léo, vamos ver. Porque hoje o atleticano vai até acender vela, né? Pro Messi ganhar o jogo lá com a Argentina, porque aí o Alan Franco tá eliminado da Copa América hoje à noite. E aí, se o Atlético conseguir uma logística boa para ele, chega até domingo à noite para jogar, e aí o Alan Franco seria um grande reforço. Mesmo que o Arana for eliminado com o Brasil no sábado, aí não daria muito tempo, é difícil retornar, né? O jogo será sábado à noite do Brasil, mas quem sabe para semana que vem, aí dependendo dos resultados de Copa América, o Galo pode ter mais reforço, porque semana que vem, quinta-feira, dia 11, é o Galo contra o São Paulo. É bom destacar porque tá uma dúvida aí, torcedor, no dia 11 os atletas reforços poderão jogar, não podem. A CBF emitiu um comunicado que só na rodada seguinte, para não privilegiar alguns times, porque a janela abre dia 10. Então os registros só vão entrar dia 11, para não privilegiar ninguém. Só a partir do dia 16, né, que o Galo joga contra o Juventude. O Bernard tá fazendo treino normal, Léo. O Lianco ontem fez os exames. Agora tá liberado, né, para fazer as atividades, vai assinar contrato. E hoje o empresário do Júnior Alonso deu uma entrevista lá no Paraguai. A notícia é boa. Ele falou: tá tudo certo. O Atlético vai pagar a multa rescisória mesmo e o jogador vai assinar contrato com 3 anos. Então, em breve o Júnior Alonso será anunciado pelo Galo também. O empresário dele, que estava bem caladinho, deu uma entrevista lá hoje, e a entrevista animadora para o retorno do Alonso. Quando a gente fala desses caras, ô Edu, que vão voltar e chegar, os que voltar, o Arana não precisa nem falar, que eu acho que a lateral esquerda tem sido pauta sempre das discussões, mas o Alonso chega e joga, beleza. O Lianco e o Bernard? Eu não sei se o Alonso chega e joga. O Bernard tem a chance grande de jogar pelo problema do Zaratio. Talvez o Zaratio seja o único meia, vamos dizer assim, nesse elenco do Atlético. Agora, eu tenho visto Batalha, para mim hoje é zagueiro. Ontem poderia ter jogado ao lado do Otávio, mais uma vez foi zagueiro, deixando um zagueiro de origem no banco. Então isso na minha cabeça está muito claro. O melhor zagueiro do Atlético é o Fux. Primeiro tempo do Fux ontem, porque ele acertou de passe na última linha do Flamengo, então fica difícil tirar o Fux. O Arana faz a ala pela esquerda. Aí você tiraria o Fux para jogar com o Alonso? Não, o Fux jogaria. Aí você vai tirar o Saravia? Não, o Saravia joga. Então o Fux vai jogar onde? Vai jogar Alonso, Fux e Saravia. E o Batalha? O Batalha vai ser volante. Na cabeça do Léo e do Edu, mas na cabeça do Milito ele é zagueiro. Então, mas eu tô falando pela cabeça do Léo, não só a cabeça do Milito. Mas a gente tem que montar o Atlético. Se o Milito tivesse uma cabeça do tamanho da minha, ele não tinha tomado 4 do Flamengo. Mas a gente tem que montar o Atlético com a cabeça do treinador. E o Batalha não é um mau zagueiro, não, tá? Não, o Batalha joga bem aonde for ali atrás. Só que eu ainda sou adepto de ter o Batalha jogando ali. Batalha. Eu acho o seguinte: barra Otávio em jogos, ter os dois, tá? Se você tem o Otávio, se você tem o Alan Franco, eu não vejo problema nenhum Batalha ser zagueiro. Se chegar o Fausto Vera, menos ainda.
Mas em jogos como o de ontem, cara, que você não tinha o Franco, você não tinha o Fausto Vera, era batalha total. Mas o jogo de ontem passou, né? Esse Atlético com os reforços, eu acho que não existe problema, só existe solução. Se hoje o Milito tá tendo que quebrar a cabeça para montar um time, dali a pouco ele vai quebrar a cabeça para quem vai ficar de fora do time. Isso é ótimo, isso é excelente. Mas são bons nomes que vão brigar com alguns nomes que estão aqui jogando bem. O Batalha, como zagueiro, vai bem. O Fux, para mim, tem ido muito bem. Você tem uma vaga na direita, que é do Saravia, que tá fazendo uma falta danada, e que vinha muito bem. Então essa turma vai ter que brigar. E brigando no dia a dia, você eleva o nível de atuação dos caras. 6h26, futebol combina com emoção, com cerveja gelada e com churrasco. O churrasco combina, claro, com a Saudale. Portfólio completo com mais de 230 produtos suínos perfeitos para você reunir a galera e ver o seu time jogar, inclusive. Saudale, o sabor de fazer bem feito. Arremata o Galo pra gente, Rezendão. É isso aí, o Galo viaja no sábado, Léo, à tarde para o Rio de Janeiro, vai ficar concentrado lá na Barra da Tijuca, no hotel na Barra da Tijuca, e fica essa expectativa agora nos bastidores do Galo para a substituição, né? A cúpula do Galo vai pensar no nome aí para a diretoria de comunicação e relações institucionais após a saída do André Lamounier. A gente continua acompanhando esse caso aí para a gente trazer novidades para o torcedor do Galo. Sobre o Fausto Vera, ontem o Vitor falou que é uma negociação complexa, mas o Galo continua firme nela, né? Ele não vem jogando pelo Corinthians, jogador que havia o pedido do Milito, mas pelo que eu apurei é o seguinte: tempo de contrato, questões ainda complexas, mas que poderão dar negócio, né? O Atlético confia que vai dar negócio, mas que virou a novelinha, né? O Galo com o Fausto Vera, que termine com um final feliz, Léo. Amém.